Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Azevedo. Eu sou a fundadora do projeto Master Cérebro, que é um projeto que ensina neurociência para a vida, a prática da neurociência na vida. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o filme Capitã Marvel. Eu assisti esse filme recentemente e eu já vou deixar um aviso. Se você ainda não viu o filme, acho melhor você parar esse vídeo, vai ver o filme e depois você vem ver esse vídeo. Por quê? Porque pode ser que tenha spoilers, tá? Então não veja o vídeo se você ainda não viu o filme. Mas por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque na psicologia a gente usa muitas vezes os super-heróis como eu posso dizer, como simbolismos mesmo das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas habilidades, das nossas limitações. Então, o que acaba acontecendo é que a gente acaba usando os super-heróis para nos ressignificar como pessoas, né? Para falar de nós mesmos como pessoas, como seres humanos. Os super-heróis, como a própria palavra diz, normalmente são super, né? Então eles têm muitas vezes poderes especiais. Mas o mais interessante, que eu pelo menos acho, é que eles são cheios de angústias, eles são cheios de problemas também, né? Então você nunca vê um super-herói que não enfrenta algum drama em especial. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Hoje eu vou falar sobre 5 lições psicológicas que a gente pode tirar do filme Capitã Marvel. Né? Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhuma delas, tá? Eu acho que a primeira lição é o seguinte: para acessar todo o seu potencial, primeiro você precisa se conhecer e aceitar quem você é. Nesse filme, ela não conseguia lembrar quem era ela, de onde ela tinha vindo, né? Durante muito tempo do filme, ela ficou tentando entender quem ela era. E enquanto ela ficou tentando entender quem ela era, porque ela não conseguia se lembrar, ela não conseguiu, de fato, acessar todo o potencial que ela tinha. Tanto como super-herói, até mesmo como uma pessoa ali, quando veio pro mundo né, veio pra Terra e tudo mais, no meio das pessoas ali que ela também não conhecia. Então, assim, isso é uma coisa muito importante dentro da psicologia e que a gente trabalha bastante quando a gente está em processo de psicoterapia, né? Primeiro, a gente precisa se conhecer, a gente precisa, depois que se conhece, aceitar quem a gente é. E só depois é que a gente consegue acessar todo o potencial que está dentro da gente. Por quê? Porque senão a gente fica focando as nossas energias em melhorar isso, melhorar aquilo, mas na verdade sem conhecer quais são os porquês disso tá dentro da gente, o que que isso significa na nossa vida, né? Então o que acaba acontecendo é que a gente foca a energia em pontos desnecessários. A gente fica tentando lutar, a gente nega, por exemplo, limitações que a gente tenha, a gente nega a nossa própria história de vida e a gente fica tentando, por exemplo, se encaixar dentro de padrões que outras pessoas estabeleceram pra gente, padrões que a sociedade, que os nossos pais, que os nossos amigos, e às vezes esses padrões, eles servem para aquelas pessoas. Eles fazem aquelas pessoas felizes, mas não a nós, eles não nos completam, entende? Por quê? Porque nós somos únicos, cada indivíduo é único, né? Mesmo, por exemplo, gêmeos univitelinos que dividem o DNA, mesmo assim são pessoas únicas e diferentes. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, uma coisa que serve para uma outra pessoa, mesmo que seja, sei lá, sua mãe, seu irmão, pode não servir para você. E nesse sentido, o filme mostra bastante isso, né? Que ela fica tentando entender quem ela é, ela só consegue de verdade encontrar todo o potencial dela, usar todo o potencial, toda a força que ela tinha, e ela usou isso muito bem para ajudar muitas pessoas, tanto do planeta dela quanto de outros planetas, quando ela descobriu quem ela era e quando ela aceitou quem ela era, porque ela era humana, ela não era uma daquelas pessoas daquele planeta onde ela estava, né? E quando ela aceitou que ela era humana, que ela era diferente deles, ela de fato conseguiu então
liberar todo o potencial dela. Então, primeiro ela teve que descobrir quem ela é, então ela fez uma jornada de autoconhecimento, depois ela teve que aceitar que ela era diferente mesmo, né? E por fim, ela conseguiu então usar todo o poder, todo o potencial que estava dentro dela, né? Mas como ela estava focada em padrões que eram estabelecidos pelos outros, pelas pessoas daquele planeta onde ela vivia, ela não conseguia se encaixar, ela não conseguia usar todo o potencial que ela tinha. Então eu acho que a primeira grande lição é essa, sabe? Primeiro, foque a sua energia em ter autoconhecimento, em saber quem você é, quais são os seus padrões, o que funciona para você. Não necessariamente o que funciona para o seu namorado, o que funciona para sua mulher, o que funciona para os seus amigos, o que funciona para você. Por que você acredita nisso? Por que isso é importante na sua vida? Depois aceite quem você é, aceite que você tem defeitos, aceite que você tem habilidades, aceite que você tem pontos a desenvolver e só depois então trace uma jornada para buscar aí aquilo que você quer. E aí sim, você vai, a partir justamente desses pontos, sabendo que você tem esse ou aquele ponto a melhorar, você vai focar nesses pontos, ou se você tem forças, você vai focar nessas forças, essas que te ajudam a conseguir aquilo que você quer, tá? Aí, o segundo grande lição que eu tirei do filme é que os seus inimigos, eles podem estar disfarçado de amigos. E foi justamente isso que aconteceu com ela. Ela vivia em um planeta onde contaram uma história para ela, né, de que ela tinha sido resgatada, que ela morreria e que eles salvaram a vida dela. Mas não era bem assim, né? Então os inimigos dela estavam disfarçados de amigos. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. E aqui eu nem vou falar, por exemplo, de pessoas mesmo, tá? Porque às vezes acontece muito isso, de pessoas estarem disfarçadas de nossos amigos quando na verdade não são. Mas eu nem quero falar de pessoas neste exato momento. Eu quero falar de nós mesmos, das nossas crenças, daquilo que a gente acredita que nos ajuda e que na maioria das vezes não ajuda. Então, sabe aquelas coisas que a gente fala assim, ai, eu sempre fui assim, ai, nossa, mas eu sempre fiz desse jeito, nossa, isso aqui me ajuda tanto. Só que muitas vezes, nem sempre é verdade. Às vezes, a gente acha que aquilo ali ajuda tanto porque a gente só fez daquele jeito. A gente passou a vida inteira fazendo daquele jeito, né? E aí a gente acha que aquilo ali super ajuda. Por exemplo, pessoas que são perfeccionistas, vamos lá. Todo mundo que é perfeccionista tem uma mania de dizer que é ótimo ser perfeccionista. Ah, porque eu sou perfeccionista, isso é muito bom, isso me ajuda muito. Só que no fundo não é bem assim. Porque pessoas com perfeccionismo, elas sofrem para chegar em soluções, porque precisam ser soluções perfeitas. Elas sofrem para olhar uma coisa que elas fizeram e considerar boa. Por quê? Porque precisa estar perfeita, não pode ser apenas boa. Então são padrões muito elevados de exigência de si mesmo, que provavelmente faz com que constantemente essas pessoas não estejam satisfeitas com as suas escolhas, com as suas vidas, com o seu modo de fazer consigo mesmas, né? Então, assim, muitas vezes as nossas crenças, elas estão disfarçadas, sabe, de nossos amigos. As coisas que a gente acredita que às vezes nos ajudam a ser pessoas X, Y, Z, na verdade está só limitando o nosso potencial, sabe? Aquelas pessoas contando aquelas mentiras para ela, de que eles tinham salvado ela, estavam impedindo ela de que ela pudesse acessar todo o potencial que ela tinha, né? Então muitas vezes a gente fica agarrado, sabe, a essas crenças que a gente tem, todas as crenças que a gente tem, sem se questionar, sem perguntar, será que ajuda mesmo? Em que situações reais isso aqui me ajudou? Qual é o peso que tem essa crença na minha vida? Qual é o peso que tem esse perfeccionismo na minha vida? Quantas vezes de verdade eu fiquei feliz, muito satisfeita com algo que eu fiz? Né? Porque normalmente o perfeccionismo leva a gente a ficar feliz até a página 2. Então a gente fica feliz, mas de repente a gente fala, ai, mas faltou tal coisa. E aí a gente nunca tá tão satisfeito. E isso faz com que a gente tenha uma vida que, na verdade,
na maioria das vezes é muito pesada, né? Porque a gente está sempre olhando para o que falta e não para aquilo que a gente já conseguiu. A gente não consegue dar muito valor às coisas que a gente já conseguiu. A gente está sempre olhando para o que falta, para o que falta, para o que falta. Esse foi só um exemplo. Essa é a crença do perfeccionismo, mas tem pessoas que têm várias outras crenças que elas acham que ajudam a vida dela, mas que na verdade só está limitando o potencial dela. Então, essa é a segunda questão. Os seus inimigos podem estar disfarçados dos seus amigos. Aquelas crenças, aquilo que você acredita que pode estar ajudando a você, pode na verdade estar te limitando. Então, se pergunte sempre, isso aqui me ajuda mesmo? De que maneira? Né? Pergunte para um amigo, olha, eu tenho essa característica, você que me conhece muito, você acha que isso aqui me ajuda mesmo? Em que isso aqui você vê que isso aqui está ajudando a minha vida? Alguém que você gosta muito, que você confia e tal. Então, assim, fica sempre atento àquilo que de verdade funciona para você, porque nem sempre é porque você acreditou naquilo a vida inteira, de verdade aquilo ali tem sido melhor para você, sabe? Então tenha sempre a mente aberta para questionar as suas crenças, para questionar a sua visão de mundo, para questionar aquilo que você acredita, porque pode ser muito mais produtivo, né? Não ficar agarrado àquilo que você acha que super te ajuda, mas que na verdade você só acha que te ajuda porque você nunca tentou fazer de um jeito diferente, tá? Então essa é a segunda grande lição. A terceira grande lição psicológica do filme é que você tem muito mais poder de realização quando você foca nas suas forças e não nas suas fraquezas. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante no filme. Enquanto ela estava tentando ali focar no que faltava para ela, que era o poder de controlar, né, aquela energia que saía de dentro dela, do corpo dela, né, ou até mesmo a questão de lutar sem usar essa energia, porque era isso que diziam para ela, né, que ela poderia se tornar uma deles, né, poderia ter uma própria missão, né, quando ela conseguisse lutar sem usar aquela energia que ela tinha dentro dela. Então ela estava sempre focando nisso que estava faltando, porque ela não conseguia. Ela não conseguia lutar sem usar aquela energia, né? E sabe por que ela não conseguia lutar sem usar aquela energia? Porque aquela energia fazia parte dela a partir do momento que aconteceu aquele acidente onde ela foi exposta àquela energia. Então aquela energia se tornou ela também, entende? Então tinha pessoas dizendo, olha, não seja quem você é, não use o que você tem. E aí, o que acontecia? Ela ficava focada naquilo que ela achava que era uma deficiência, mas que na verdade era quem ela era, né, a partir daquele acidente. Então, quando você foca naquilo que é tua força e não naquilo que é a tua fraqueza, não naquilo que te falta, você tem muito mais possibilidade de alcançar aquilo que você quer, né? Essa é uma lição muito grande. Nós temos a mania de ficar focando naquilo que falta. Ah, mas falta isso, mas falta aquilo. E a gente esquece de usar aquilo que a gente já tem. Nós somos determinados sim por forças e limitações, mas a gente ganha muito mais quando a gente explora as nossas forças do que quando a gente fica focado nas nossas limitações. Quando a gente explora aquilo que a gente tem de melhor, a gente ganha muito mais poder de ação, a gente ganha muito mais autoconfiança, inclusive para trabalhar depois com aquilo que falta, do que quando a gente fica focado naquilo que falta, naquilo que falta, naquilo que falta, naquilo que falta, né? Então foque naquilo que você já tem, foque no que você tem de melhor, use o que você tem de melhor, inclusive para melhorar aquilo que te falta. Não foque naquilo que te falta, porque aquilo que te falta, você pode trabalhar com isso? É óbvio que você pode, mas é muito mais sábio você se fortalecer a partir daquilo que você já tem de melhor para depois olhar o que te falta do que começar com aquilo que te falta. É muito mais fácil começar olhando para você de uma maneira muito mais positiva, começar uma mudança focado naquilo que você tem de bom do que naquilo que está te faltando, tá bom? E a quarta lição é o seguinte: você não precisa provar para ninguém que você é forte. Se você souber disso, você já terá poder suficiente para fazer o que você quiser. Isso é uma coisa incrível, porque muita gente vive tentando provar para o marido,
pro pai, pra mãe, pro professor, pro chefe, pro mundo, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo. Você não precisa. Não precisa. Se você souber que você é forte, você consegue chegar onde você quiser. E eu acho que esse foi um dos momentos, pra mim, mais marcantes do filme, né? Porque, gente, eu sou péssima com nomes de pessoas. Eu não vou lembrar o nome do cara, tá? Que era uma espécie de mentor dela, né? Mas ele vivia dizendo que ela precisava provar pra ele que ela conseguia lutar sem usar aquela energia que ela tinha dentro dela. E lá mais pro final do filme, ele tenta inclusive enganar ela, fazer ela cair novamente usando esse mesmo argumento. Prova pra mim que você pode lutar sem essa energia. E ela diz pra ele assim: eu não preciso provar nada pra você. Quem disse que eu preciso provar alguma coisa? E ela derrota ele a partir disso, né? Justamente quando ela faz aquilo que ela acredita que ela é capaz, sem que ela precise provar. Enquanto ela precisou ficar provando, e isso durante todo o filme ela não conseguiu usar. Ela conseguiu derrotar ele justamente quando ela acreditou nela mesma, sem ter que provar nada para ele e para ninguém mais. Então, você não precisa. Você só precisa olhar para dentro de você e descobrir. Quando você tiver certeza daquele poder que você tem, quando você tiver certeza daquela força que você tem, quando você tiver certeza da profissão que você escolheu, quando você tiver certeza, sei lá, do negócio que você quer empreender, quando você tiver certeza de uma decisão que você tomou, você não precisa provar para ninguém que você pode. Se a certeza está dentro de você, tome o seu caminho, tá bom? E a última lição, quinta lição, é o seguinte, não menos importante: sua força é muito maior quando você se junta com outras pessoas que querem o mesmo que você e te apoiam nas suas lutas. Ela se tornou muito mais forte quando ela se juntou com um grupo de pessoas que queriam a mesma coisa que ela, que acreditavam no mesmo ideal. A amiga dela, as pessoas que outrora, né, seriam os inimigos, mas depois ela descobriu que na verdade não, eram reféns das pessoas do planeta onde ela morava, né? Então, assim, quando a gente tem um ideal, você não precisa provar para ninguém, eu acabei de falar isso, mas quando você descobre o seu ideal, é muito produtivo, libera muita força de você, muita visão de mundo, muita força para continuar lutando por aquilo que você quer, quando você está lutando ao lado de pessoas que também querem lutar por ideais semelhantes. Entende? Se você fica ao lado de pessoas que só te colocam para baixo, que só te mostram, isso vai ser ruim, isso pode ser perigoso, isso é muito arriscado, eu acho que você não vai conseguir fazer. Se você se coloca sempre ao lado de pessoas negativas, de pessoas que colocam em dúvida a sua capacidade, é muito capaz que você comece de fato a acreditar nessas pessoas. Se você se cerca de pessoas que falam pra você: nossa, que bacana a sua ideia, nossa, vamos lá, olha, eu tenho uma ideia semelhante, a gente pode fazer um grupo, a gente pode discutir sobre isso. Se você vai atrás de curso, se você vai atrás de grupo de pessoas que estão na mesma pegada que você tem muito mais apoio para continuar na sua luta, porque você está rodeado de pessoas que têm uma visão de mundo semelhante que a sua, que têm uma força, que estão focados em mudar o mundo, em transformar o seu negócio, em transformar a sua família. Enfim, são pessoas que querem as mesmas coisas, não necessariamente as mesmas coisas, mas que acreditam, né, em lutar por um ideal, em lutar por um objetivo. E aí você pode se unir a essas pessoas para que vocês apoiem uns aos outros. Então tenha um grupo de amigos que acreditam em coisas semelhantes que a sua, no sentido de te colocar para frente, não de te colocar para trás, e não de te criticar, e não de te pisar. Estou falando com isso que você só deve ouvir as pessoas que concordam com você? Não, não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é o seguinte: não deixe que as pessoas derrubem aquilo que você tem de melhor. Não deixem que as pessoas coloquem em xeque os seus ideais, os seus sonhos. É o seu sonho, não é o sonho do outro. Não importa se o outro acredita, sabe? Se é um sonho muito grande, você nunca vai conseguir isso. Se junte a pessoas que também acreditam em sonhos.
se junte a pessoas que também acreditam que a gente pode lutar um pouquinho cada dia para melhorar, para fazer diferente, sabe? E não necessariamente pessoas que veem problema em tudo, né? Então, essas são as 5 grandes lições psicológicas que eu aprendi com o filme Capitã Marvel. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem sugerir, por exemplo, outros tipos de assuntos aqui, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Eu tô começando o canal agora, é tudo muito novo pra mim, mas eu espero de verdade que eu possa ter ajudado um pouquinho vocês com esse vídeo. E eu espero fazer novos vídeos, tá bom? Me deem feedbacks, é muito legal, principalmente para eu que tô começando esse canal agora. E foi um prazer estar aqui e eu vejo vocês em outros vídeos, tá bom? Grande beijo!